Se a tua produtividade hoje tá ruim, se você tá cansada, se você passa o dia inteiro fadigada, se por você passava o seu dia inteiro deitada, a tua mitocôndria não tá tendo energia suficiente. A gente precisa dar pro corpo nutrientes que dão suporte para essa mitocôndria. Quem são eles? Vitamina A, zinco, selênio, magnésio. Então, se o teu linfócito hoje tá baixo no teu exame de sangue e você tá muito cansada, correlaciona. Olha dentro do meu hemograma a necessidade de suporte mitocondrial. Olha as minhas mitocôndrias mostrando que não estão com energia. E outro dia, uma paciente minha, ela fez um exame, né? E aí ela disse que ela tava muito cansada, muito cansada, muito cansada. E aí ela falou assim, eu fui numa médica e a médica falou que a gente vai fazer me fugiu o nome agora, um exame para poder avaliar uma polissonografia, porque eu tô muito cansada, eu sinto que eu durmo muito bem, mas eu tô muito cansada. E os parâmetros dela, gente, assim, vitamina D, B2, né, os que a gente imagina que podem estar baixos, estavam todos ótimos. Olhei o exame, olhei o hemograma, olhei leucócito e linfócito e falei, tá aqui o seu problema. Falei, olha, vamos fazer o seguinte... Antes de você ir fazer o exame de imagem, já que você tá dizendo que dorme bem, sente que acorda descansada, esse cansaço vem vindo, vamos cuidar disso aqui, porque isso daqui mostra que a tua mitocôndria não tá com a energia suficiente. Vamos cuidar disso? E depois a gente pensa se realmente o teu sono tá ruim? Então vocês estão vendo como é importante o conhecimento? Vocês chegam com um sintoma, aquele sintoma tá causando um desespero pra vocês, porque tá afetando a vida, tá afetando o trabalho, tá afetando tudo, mas vocês vão indo pra coisas que às vezes não tem nem relação. Então, um linfócito mais baixo mostra pra gente necessidade de nutrientes. Sua mitocôndria não tá conseguindo produzir energia como deveria. Leucócito. Os leucócitos mais baixos, eles mostram pra gente uma fadiga, aquele cansaço crônico. Sabe uma coisa que leucócito baixo mostra muito também? Vontade de comer sal. Aquela pessoa que tem muita necessidade de comida salgada. Tem alguém aí, gente, que se identifica? Não é muito algo que eu vejo na minha prática, não, tá? Mas tem gente que tem. Eu nunca atendi muita gente com muita necessidade de sal, não. Eu já vi mais isso em fumante. Mas essa relação com leucócito eu nunca peguei muito, não. Mas é uma relação também. Então, se você tem, já fica alerta. Então, eu quero que vocês passem, a partir de hoje, a olhar pro leucograma de vocês, pra série branca, não só como algo que fala sobre a imunidade, e sim como algo que fala sobre cansaço. Então, o que a gente tem que pensar? Se meus leucócitos e meus linfócitos estiverem baixos e eu estiver sofrendo com muito cansaço, fadiga, raciocínio lento, isso pode estar me indicando aqui, um problema. Tá tudo correlacionado, faz sentido. O que eu quero fazer na vida de vocês fez sentido. Meu Deus, é o meu caso, sabe? É ligar essa luzinha da esperança aí na cabeça de vocês. Liguem a lanterna. Então, mais uma vez eu falo pra vocês que estão aqui. Quando terminar, tiver tempo, pega o último exame e faz essa comparação. Começa a olhar se tá dentro do parâmetro de referência, se tá muito pertinho do mínimo ou do máximo, que não é o que a gente quer. O ideal é que o exame de vocês estejam nos tercis. Então, no meio, exemplo, o parâmetro vai de 4 a 5, o bom ali é 4,5. Se tiver 4,1, não tá bom. Se tiver 4,9, também tá muito próximo do máximo. Então, é na metade que esse exame tá bom. A mesma coisa da B12, lembra? De 180 a 900. Qual é a B12 boa? Acima de 500, acima de 600. É no meio do negócio, do meio pra cima. E aí, outra coisa. Relação neutrófilos-linfócitos. É uma razão. Você tem que pegar no teu exame a quantidade de neutrófilos, dividir pela quantidade de linfócitos. Se isso der maior que 2, essa razão já mostra pra gente também que tem uma inflamação ali. E se você tem uma inflamação crônica, dependendo de como for essa inflamação, é um corpo que já tá trabalhando mais para combater, né, essa inflamação. Então, olhem para esse parâmetro também. Razão, neutrófilos, linfócitos. Se estiver maior que 2, o ideal é abaixo de 2. Se estiver maior que 2, opa! E dessa paciente estava. E eu falei justamente isso por ela. Eu falei, olha, nos seus 2 últimos exames, a sua razão, neutrófilos para linfócitos tá maior que 2. Tem um exame aqui que tá quase 3.
Então, ela tinha linfócitos baixos, leucócitos baixos, razão, neutrófilo, linfócito baixa, maior que 2. Então, olha, 3 coisas mostrando pra mim que essa energia não tá boa, que esse cansaço tem razão, tá? Então, hoje, quando eu olho o exame de um paciente, eu já pergunto, você tem isso? Você tem isso? Ele, como é que você sabe? Eu falo, o exame tá mostrando. Então, por isso a importância de vocês começarem a entender os exames de vocês. Outro parâmetro super importante, eosinófilos. Os eosinófilos, gente, eles são importantes pra gente avaliar doença parasitária. Então, um conselho que eu dou sempre pros meus pacientes, remédio para verme tem que tomar, pelo menos uma vez por ano tem que tomar sim. Porque se a gente fica anos sem tomar um remédio para verme, a gente acha que remédio para verme só dá para criança. Às vezes os pais dão para criança e não tomam. Às vezes só tomam porque o pediatra diz, é para família tomar. Mas depois disso, ó, anos sem tomar remédio para verme. Se você tá cheio de parasita dentro do seu corpo, isso também afeta a tua energia. Então, é algo importante da gente sempre ficar de olho. Se eu tô cheio de parasita aqui dentro, ele pode estar me consumindo, eu tô ali há anos cheio de verme e muito cansada. Então, olhar para os eosinófilos, olhar se ele tá alto. Outra coisa também que eu faço muita relação é, além de ser parasitas eosinófilos altos, isso tem relação com desbiose intestinal. Então, o paciente que tem intestino muito preso, é muito comum dele ter um eosinófilo alto. Então, eu já olho pro exame e pergunto assim, seu intestino é preso? É. Aí eu falo, então eu preciso melhorar esse intestino para esses eosinófilos normalizarem. Você tá vendo isso daqui? Pode ser por conta do teu intestino preso. Outra coisa também, esses eosinófilos altos podem ter relação com alergia alimentar tardia. Então, um paciente que tem ali uma alergia ao glúten, que tem uma sensibilidade ao glúten, que tem uma alergia à proteína do leite, tem eosinófilos muito altos. Então, a gente já olha para aquilo aqui, ali também. Opa, esse eosinófilo tá alto. Ele me disse que tomou remédio para verme já esse ano. Ele não tem intestino preso? Opa, será que ele tá com alguma alergia alimentar? Vou investigar. Então, ninguém nunca falou para vocês, aposto também, sobre esses eosinófilos. Outra coisa importante também que altera eosinófilo, às vezes é alergia respiratória. Rinite, sinusite, então é comum você atender um paciente que tem muita alergia respiratória, que eu sei que um monte de gente tem também, e eu já falei pra vocês que todas as ites é sinal de inflamação. Então rinite, bronquite, sinusite, a gente precisa desinflamar. Pra quê? Pra poder melhorar a frequência disso. Não é normal viver cheio de alergia respiratória, mas esse eosinófilo me mostra isso também, tá? E alguma coisa tem aí. Então a gente diz, gente, que é uma teia. Na nutrição funcional, a gente chama isso de teia de interrelações metabólicas. Tá tudo ligado. A nossa saúde é toda conectada. A gente só precisa juntar os pontos para poder entender o que tá causando o que faz o quê. E é essa autonomia que eu quero dar para vocês. Porque foi o que eu falei com a paciente de ontem. Você podia estar sendo cuidada há muito mais tempo. Você não precisava ter esperado chegar nesse nível de anemia. Mas chega porque ninguém ensinou, não é culpa de vocês. Ninguém ensinou vocês a olharem para os exames de vocês, a terem algum conhecimento. As pessoas ensinaram que vocês eram um paciente. O paciente que senta na cadeira, recebe orientação, vai para casa seguir o que foi dito. E não o paciente que pensa sobre o que está acontecendo com o corpo, sobre os sintomas que o corpo está dando. Então é isso que eu quero ensinar cada vez mais vocês a fazerem. Aprender a pensar, ligar o que vocês estão ouvindo, colocar isso na prática do tipo, caramba, é pra mim, eu me identifico. Uma coisa que eu sempre reforço também, cada um de nós tem o nosso órgão de choque, o nosso órgão de ataque. Então, quando eu tô muito inflamada, qual é o órgão que me afeta? O meu é o fígado. O meu é o intestino. O meu é o fígado. Talvez o seu seja a pele, talvez o de outra pessoa seja o intestino. Então, você sempre vai ter que olhar para esse órgão com mais atenção. Se você é a pessoa que diz que tem anemia desde a infância, opa, Larissa me ensinou a olhar para o meu hemograma. Eu sempre vou sentar agora e vou olhar em todos os meus exames esse hemograma, para entender o que ele está me dizendo. Então, a gente sabe o que nosso, né? Poxa, minha vitamina D tá sempre baixa. A gente já tem uma noção. Então, vocês vão olhar pro o que de vocês mais chama atenção com mais atenção, tá?